A Igreja de Pérgamo. A Igreja de Pérgamo é a igreja do quarto século, o período em que ela se une ao Império Romano, sob o poder de Constantino. A palavra Pérgamo significa altura ou elevação. Em termos proféticos, Pérgamo representa a igreja do quinto século, o momento em que a igreja foi elevada à posição de religião oficial do império. Constantino foi um imperador romano que se converteu ao cristianismo. Diz a tradição que, certa vez, quando saía para a guerra, ele teve uma visão, e essa visão foi crucial para a pseudo-conversão de Constantino. Ao olhar para o céu, Constantino viu uma cruz e ouviu uma voz que lhe dizia: com este sinal vencerás. Constantino fez então da cruz o seu símbolo e mandou colocá-la no brasão e nos escudos de seus soldados. Tempos depois, o imperador ouviu falar de uma religião de um certo Jesus que havia morrido crucificado. Esta tinha uma cruz como símbolo. Constantino, então, entendeu que deveria fazer desta religião a religião oficial do Império Romano. Se antes a perseguição era dirigida aos cristãos, agora que o imperador se tornou cristão, todos os que não eram cristãos poderiam eventualmente estar em apuros com o Estado. Assim, todos queriam participar da religião do imperador. Não havia mais espaço nas reuniões das igrejas para acomodar tanta gente. O imperador ainda lançou uma espécie de incentivo religioso. Prometeu aos que entrassem para a igreja um pedaço de pão, uma roupa nova e algumas moedas de prata. É por essa razão que a igreja de Pérgamo significa casamento ou união. Pérgamo fala do dia em que a igreja se casou com o mundo. A revelação do Senhor, Apocalipse 2, verso 12. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Por que é uma espada? Por que uma espada? Porque ela é apta para separar. A espada do Senhor separa, divide a alma e espírito, juntas e medulas, e distingue os pensamentos e a intenção do coração. Hebreus 4:12. Essa espada é para separar a igreja do mundo. No verso 16, o Senhor diz que virá com a espada da sua boca para destruir as falsas doutrinas que infestaram a igreja. A mensagem à igreja. Apocalipse 2, verso 13 ao 16. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde está ou onde habita Satanás. Apocalipse 3, 2, verso 13. A primeira coisa que o Senhor diz a essa igreja é que ela habita onde está o trono de Satanás e que não negou o seu nome nem a fé. No cristianismo genuíno de Efésio e de Esmirna, não havia templos, mas a partir de Pérgamo, os templos se espalharam por todo o império. Para acompanhar a suntuosidade dos templos, os bispos e sacerdotes também tiveram que se adequar a essas mudanças. Antes, viviam em extrema simplicidade. Contudo, por causa das perseguições das autoridades romanas e do Estado. Agora, porém, com o imperador e a nobreza frequentando os cultos, não podiam mais se apresentar mal vestidos, de sandália nos pés. O imperador mandou fazer-lhes roupas novas e ricamente paramentadas. E assim, a ostentação e a riqueza entraram no meio da igreja. Sua sede seria agora em Roma. Em Roma, com certeza, estava o trono de Satanás. Apesar de ter se casado com o mundo,
havia algo de bom na igreja de Pérgamo. Mesmo sobre a contaminação desse casamento ilegítimo, conservou o nome do Senhor e não negou a fé. Ali também houve um certo Antipas. Ora, não há nenhum registro histórico neste momento, e até mesmo bíblico, de alguma pessoa proeminente com esse nome. Por isso, mais uma vez, vamos concluir que se trata de algo simbólico e profético. O nome Antipas significa aquele que é contra tudo. Seu nome é composto de anti, que significa contra, e paz, que significa tudo. Antipas não é aquele que está apenas a fim de contrariar. Por ser uma fiel testemunha, é contra a influência do mundo. Ficamos sempre do lado de Deus, ficamos sempre do lado de Deus. Precisamos, neste tempo, ser Antipas, para sermos vencedores. Não existe nenhum vencedor que não seja Antipas. Há que se conciliar o ser Antipas sem sermos antipáticos, é claro. Se a nossa maneira de viver não é contrária ao mundo, não somos vencedores. Ser vencedor na igreja de Pérgamo era ser Antipas, como pastor. Não quero o elogio do mundo. Antes, quero ser para o mundo aquela pessoa que fala o que ninguém quer falar. Não dá para ficar de bem com todo mundo o tempo todo. É preciso saber a hora de dizer sim e a hora de dizer não, de apertar as mãos e de virar as costas, de concordar e de se discordar. Se quisermos ser simpáticos o tempo todo com todo mundo, vamos terminar desagradando a Deus. Mas se quisermos agradar a Deus, teremos que assumir o Antipas dentro de nós como nossa identidade. Caso contrário, correremos o risco de tornarmos-nos como Pérgamo, a igreja que se casou com o mundo. Cuidado com o estilo de vida dupla, um pé na igreja e outro no mundo. Cuidado com aqueles que dizem, negócios são negócios, igreja à parte. Cuidado com aqueles cuja vida espiritual é apenas um lazer de final de semana. Tais pessoas precisam ter um encontro genuíno com Deus, porque não tiveram ainda. Na vida de um cristão, a palavra de Deus deve permear tudo: casamento, criação de filhos, negócio, relação com empregados, escola, faculdade, vida social. Até o trânsito melhora nas ruas quando uma cidade existem crentes vencedores que põem em prática os princípios da palavra de Deus. Portanto, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Dê uma olhada aí, Apocalipse capítulo 2, verso 14. Quem era Balaão? Ora, Balaão era um profeta pagão, nascido na Mesopotâmia. Esse misterioso profeta surgiu no cenário bíblico justamente quando o povo de Israel vinha pelo deserto a caminho de Canaã. Quando os midianitas tomaram conhecimento da presença dos israelitas acampados nas campinas de Moabe, eles se angustiaram muito e temeram pelas suas próprias vidas. E Balaque, rei dos midianitas, enviou mensageiro a Balaão, oferecendo-lhes honrarias e dinheiro, para que viesse a amaldiçoar Israel. Números capítulo 22, do verso 5 ao verso de número 6. Quando o profeta estava a caminho, montado numa mula, numa jumenta, Deus enviou um anjo com uma espada desembainhada para interceptá-lo. Balaão, porém, não viu o anjo, mas a jumenta, a mula, viu o anjo e desviou-se dele por 2 vezes, do caminho deixando o profeta muito irritado, a ponto de espancá-la. Mais à frente, onde a trilha era estreita e não havia jeito de se desviar nem para a direita nem para a esquerda, a jumenta empacou e deitou-se.
E mais uma vez Balaão, irado, a espancou. Foi então que o anjo do Senhor abriu a boca da jumenta e ela perguntou ao profeta: por que razão havia de me espancar? Depois disso, Deus abriu os olhos do vidente e ele viu o anjo à sua frente. E o anjo disse-lhe: vai, mas fala somente aquilo que eu te mandar. Quando Balaão e Balaque subiram ao monte para lançar maldições sobre Israel, o Senhor não lhe permitiu. Por 3 vezes Balaão tentou amaldiçoar Israel, mas foi impedido pelo Senhor, e ao invés de amaldiçoar, ele a abençoou. Na quarta profecia proferida sobre Israel, predisse a vinda do Messias, dizendo: uma estrela procederá de Jacó e de Israel subirá um cetro. Vendo Balaão que não poderia fazer encantamentos contra Jacó, nem adivinhação contra Israel, o profeta mercenário mudou de estratégia e aconselhou Balaque a enviar mulheres de Moabe para o meio de Israel. E o povo entregou-se à prostituição com as filhas de Moabe. Números capítulo 25, verso 1, 31 e 16. Dá uma olhada na sua Bíblia, o efeito da prostituição. Balaão, portanto, é uma figura que representa princípios espirituais. O Novo Testamento fala de 3 aspectos de Balaão. O primeiro, o caminho de Balaão. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 15. É fazer a obra de Deus por dinheiro. É o caminho de Balaão. Balaão, um profeta mercenário, cobrava por suas profecias. Hoje também existem muitas igrejas e profetas que vendem a bênção de Deus e cobram por suas profecias. Segundo, o erro de Balaão, como diz Judas, verso 11. Ele pensou que Deus estava irritado com o seu povo. Por isso, ser-lhe-ia permitido amaldiçoar Israel. Ora, o povo de Israel, de fato, era rebelde e desobediente. Mas mesmo assim, quando Balaão quis amaldiçoá-lo, Deus não permitiu. Nunca vi um pastor ou líder que fosse negativo para com a igreja prosperar. Balaão pensou que poderia prosperar pautado no erro de Israel. Falar mal da igreja de Israel é o mesmo que amaldiçoá-la. Muitos pastores falam mal dela e diminuem seu valor pensando que estão sendo proféticos, mas estes vivem debaixo do engano de Balaão. A igreja pode ter todos os erros dos quais é acusada, mas nunca pense que Deus é contra ela. Deus nunca fica contra a sua igreja. Muitos chamados profetas da atualidade passam a mensagem de que Deus está irado com sua igreja. Quando falam dela continuamente de forma negativa, estão sobre o erro de Balaão. E em terceiro lugar, a doutrina de Balaão. Certamente é o ponto principal na igreja de Pérgamo. Esse é o ponto crucial. Sua doutrina é o casamento da igreja com o mundo. Não conseguindo amaldiçoar o povo, Balaão deu um conselho para Balaque: mande que suas mulheres se misturem com os filhos de Israel e os levem ao erro. Números capítulo 31, verso 15 ao verso de número 17. O conselho de Balaão trouxe prostituição e idolatria para dentro de Israel e provocou uma praga entre o povo, causando a morte de 24 mil pessoas. 24 mil pessoas morreram por causa da prostituição. E quantos estão morrendo hoje? Números capítulo 25, verso 9. Essa é a doutrina de Balaão: incentivar o povo à queda, casando-se com o mundo. Por isso diz: deixa o estresse, deixa de ser Antipas. Aconselham os seguidores de Balaão: deixa de ser crentão, santão. Eles dizem isso. Além da doutrina de Balaão, havia em Pérgamo aqueles que sustentavam a doutrina dos nicolaítas. Mais uma vez, o Senhor trata das questões dos nicolaítas dentro da igreja. Em Éfeso, existia a obra dos nicolaítas, mas aqui em Pérgamo, ela se transformou em doutrina. Houve um avanço. O que antes era apenas um comportamento, agora se tornou uma ideologia.
O fato de os nicolaítas aparecerem neste contexto, unidos aos que praticam a doutrina de Balaão, mostram o surgimento de um tipo de clero mercenário, desses dias em que muitos estão tornando-se até donos de igrejas. Não é difícil entender como elas podem se unir, as duas doutrinas. A advertência do Senhor é que ele virá para pelejar com a espada da sua boca. Isso se refere ao julgamento de Cristo por meio da verdade de sua palavra. A recompensa do vencedor. Apocalipse 2, verso 17. Ao vencedor, dá-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Bom, o maná escondido é o maná que estava dentro da arca no tabernáculo. Sabemos que somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, mas nem ele podia comer desse maná. A promessa de comê-lo fala, portanto, de um privilégio ainda maior, uma comunhão íntima e plena com Jesus, nosso Senhor, nosso Rei. Na palavra de Deus, pedra é para a edificação. Quando Jacó dormiu no caminho para Ara, ele teve um sonho de uma escada que ligava a terra ao céu. Ao acordar, pegou a pedra que tinha feito de travesseiro, derramou óleo sobre ela e chamou aquele lugar de Betel, que quer dizer casa de Deus. Gênesis 28, verso 10 ao 19. Jesus disse que edificaria sua igreja sobre a pedra. E o próprio Pedro disse que somos pedras vivas para a edificação da casa de Deus. O maná escondido visa transformar-nos nesta pedra de edificação com um novo nome escrito. Receber um novo nome significa mudança de vida. Uma base para sermos úteis na edificação é a mudança de vida, receber um novo nome. Essa mudança de vida ocorre justamente quando comemos do maná escondido que muda nossa constituição para pedras vivas. Diz a história que, nas votações da democracia grega, eram usadas uma pedra branca com o nome de cada candidato. Sendo assim, podemos dizer que a pedra com o nosso nome escrito aponta para o fato de sermos eleitos e escolhidos pelo Senhor. E isso nós somos. Nós somos eleitos e escolhidos pelo Deus onipotente, onipresente e onisciente. E graças a Deus por isso. Que Deus abençoe a todos. Lembre-se, Jesus nos ama e somos a igreja do Deus vivo nesta terra. E daqui a pouquinho, Jesus vai rasgar o céu, a trombeta vai soar e Cristo vai buscar a sua igreja. Portanto, nós esperamos Cristo, de forma coletiva ou de forma individual, porque não sabemos os nossos próximos 5 minutos desta terra. Jesus pode voltar para mim daqui 5 minutos, 10 minutos, talvez amanhã, ou talvez eu vou esperar o arrebatamento coletivo. Mas tanto um quanto o outro, a morte é apenas um veículo que nos levará para a presença do nosso Deus e para o lugar aonde passaremos a eternidade com Cristo Jesus. Fiquem com Deus, sejam felizes, viva bem.